Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Rafaela Dembski Lopes, eu sou acadêmica do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente aos aspectos teóricos e grandezas características da infiltração da água no solo. Primeiro, é preciso retomar o conceito de infiltração. A infiltração ela consiste na entrada de água no solo através de sua superfície, iniciando na interface solo-atmosfera. Em um evento de precipitação, a água ela pode infiltrar, movimentando-se para o interior do perfil do solo, ou ela pode escorrer pela superfície, dependendo da declividade do terreno. Durante a infiltração, a distribuição da água que ocorre com a profundidade, ela forma um perfil típico de conteúdo de água no solo, o que é possível destacar algumas zonas. A primeira zona é a zona de saturação, e ela corresponde a uma camada de 1,5 centímetros aproximadamente, em que o solo se encontra com teor de umidade na saturação, ou seja, com todos os poros ocupados com água. Depois da zona de saturação, temos a zona de transição, a qual ocorre uma camada de 5 centímetros aproximadamente, em que o teor de umidade ele cresce rapidamente com a profundidade. Logo após, vem a zona de transmissão, que é uma região do perfil do solo em que a água é transmitida, sendo caracterizada por pequena variação do teor de umidade no espaço e no tempo. A zona de umedecimento é uma região caracterizada por grande redução e variação no teor de umidade com o aumento da profundidade. E, por fim, temos a frente de umedecimento, que é uma pequena região que apresenta acentuada variação da umidade e representa o limite visível da movimentação de água no solo. Aqui é uma representação de todas as zonas. É importante destacar também que a infiltração é um processo que depende em maior ou menor grau de diversos fatores. Dentre esses fatores se destacam a condição da superfície do solo, que pode ser agrícola, irrigada ou urbana, o tipo do solo, dependendo da textura e estrutura, a condição do solo, dependendo do preparo e do manejo do terreno, a umidade inicial do solo, seco, úmido ou saturado, a compactação do solo, por máquinas, animais ou pela chuva, entre outros fatores também, como a carga hidráulica, a temperatura, a presença de caminhos preferenciais, a cobertura vegetal do solo e a resistência ao fluxo. Depois dessa contextualização, podemos explorar os aspectos teóricos da infiltração da água no solo. Então, a infiltração ela segue os mesmos princípios do movimento da água no solo, saturado ou não saturado, considerando as equações de Darcy e Darcy-Buckingham. Darcy foi um dos primeiros autores que propôs uma equação que resolvia o fluxo saturado de água. Posteriormente, Buckingham adaptou a equação de Darcy para solos não saturados e a equação passou a ser chamada de Darcy-Buckingham. Apesar das limitações, a equação de Darcy-Buckingham ainda é considerada a que melhor descreve o fluxo de água no solo. Aqui temos a equação, a qual diz que a densidade de fluxo de água é igual à condutividade hidráulica vezes o gradiente de potencial hidráulico. Bom, vamos agora caracterizar as grandezas da infiltração. A primeira grandeza é a lâmina de água filtrada ou infiltração de água acumulada, representado pelo I maiúsculo. Ela corresponde à altura de água que flui abaixo da superfície do solo em determinado tempo, sendo normalmente expressa em milímetros ou centímetros. Para exemplificar, temos aqui esse gráfico que está representando o quanto de água em milímetro infiltrou ao longo de um tempo. Aqui, como exemplo, temos que em 20 minutos infiltrou 7,5 milímetros. Em 60 minutos infiltrou 11 milímetros. Outra grandeza é a capacidade de infiltração, que é a quantidade máxima de água que pode infiltrar no solo por unidade de tempo, e ela é expressa em milímetros por hora, milímetros por minuto, centímetros por hora ou centímetros por minuto.
e ela é atingida durante uma chuva somente se houver excesso de precipitação. Além disso, a capacidade de filtração é uma característica do solo que expressa a capacidade do solo em absorver água. Ela tem magnitude alta no início do processo e, com o passar do tempo, ela atinge valor aproximadamente constante após um longo período. Temos também a taxa ou velocidade de filtração, representada pelo I minúsculo, que é a capacidade de água que pode infiltrar no solo em determinado momento. E ela pode ser expressa em milímetros por minuto, milímetros por hora, centímetros por minuto ou centímetros por hora. A taxa de infiltração ela pode ser igual ou inferior à capacidade de infiltração. Para representar isso melhor, eu trouxe um exemplo. Aqui, supondo que a capacidade de infiltração seja igual a 100 milímetros por hora, o que ocorrerá com a capacidade de infiltração e taxa de infiltração do solo no momento de uma chuva, quando a precipitação que cai sobre a superfície do solo for igual a 88 milímetros por hora, b, a precipitação que cai sobre a superfície do solo for igual a 122 milímetros por hora. Então, aqui na letra A, temos que a capacidade de infiltração do solo é igual a 100 milímetros por hora, que já está dando no exercício. A precipitação da chuva é igual a 88 milímetros por hora, que está dizendo no item A. A precipitação da chuva vai ser igual à taxa de infiltração. E o que vai acontecer? Como a intensidade de precipitação é menor que a capacidade de infiltração do solo, no instante da chuva, toda a água consegue infiltrar. Já no item B, a precipitação que cai sobre a superfície do solo ela é de 122 milímetros por hora, que é igual à taxa de infiltração. Ou seja, ela vai superar a capacidade de infiltração do solo e, com isso, a água ela não vai conseguir ser infiltrada totalmente, o que vai ocasionar um escoamento superficial que pode proporcionar a erosão no solo. Portanto, se a taxa de precipitação for menor ou igual à capacidade de infiltração do solo, toda a água vai conseguir infiltrar e não vai haver escoamento superficial. Porém, se a taxa de precipitação for maior que a capacidade de infiltração, nem toda a água vai conseguir infiltrar no solo, o que vai haver um acúmulo de água na superfície e possivelmente vai ocorrer o escoamento superficial. A última grandeza a ser mencionada é a velocidade básica de filtração, a VIB. À medida que se adiciona água no solo, a frente do umedecimento ela vai atingindo profundidade cada vez maior, o que diminui a diferença de umidade entre a frente e a camada superficial, tornando o perfil cada vez mais úmido. Com isso, a taxa de filtração ela vai reduzindo substancialmente até um valor praticamente constante, característico de cada tipo de solo, e que recebe o nome de velocidade de filtração básica, ou VIB, e ela expressa em milímetros por hora, milímetros por minuto, centímetros por hora ou centímetros por minuto. Os solos eles podem ser classificados de acordo com a velocidade de filtração básica, sendo o solo de VIB baixo, com uma VIB menor ou igual a 5 milímetros por hora, solo de VIB média de 5 a 15 milímetros por hora, solo de VIB alta de 15 a 30 milímetros por hora, solo de VIB muito alta, maior que 30 milímetros por hora. Esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada por assistir o vídeo até o final e me coloco à disposição no caso de alguma dúvida.